Reflexão do dia 19 de outubro de 2023, 28ª semana do Tempo Comum, quinta-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, São Pedro de Alcântara, padroeiro do Brasil. A corte portuguesa adotou então este santo como padroeiro do Brasil quando da descoberta do Brasil. Ao nosso querido padroeiro, escolhido pela corte real, assim como elevado à corte celeste, sede auxílio e proteção do nosso povo. Inspirai os políticos e representantes para que sigam os valores do Evangelho e instalem o reino de Cristo. Olhai para os excluídos, dando a eles o necessário para encontrar Jesus. Amém. São Pedro de Alcântara, padroeiro do Brasil, rogai por nós. O responsório de hoje está no Salmo 129, e é com este responsório que nós vamos nortear, dar o sentido à pregação de hoje. Fala assim: das profundezas eu clamo a vós. Profundezas, então é do pecado. Lá no vale de lágrima, eu clamo a vós. Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Então, a prece que não é ouvida é aquela que não foi feita. Por isso, agora eu te convido, faça agora uma prece em favor da sua vida, em favor do seu filho, da sua filha, em favor da sua casa, do seu marido, do seu esposo, do seu casamento. Vamos invocar a presença do Espírito Santo na sua casa, na sua família, usando o valor da fé. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, derrama sobre esta família que ora nesta quinta-feira, dia 19 de outubro, que ora agora, que coloca diante de Deus suas necessidades financeiras, necessidade de relacionamentos, necessidades de saúde e outras mais diversas necessidades, e que pelo seu poder, pela sua graça, mostra sua face para nós, restaurando a nossa casa, nosso ser, nosso corpo e tudo que nos envolve nesse momento de sofrimento. Amém. E o responsório, ele tem esta fase em destaque: no Senhor se encontra toda graça, copiosa redenção. No Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Realmente que o Senhor aumente a nossa fé para que possamos perceber essa graça e essa copiosa redenção que é da parte do Senhor. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Paulo, quando escreve aos Romanos, no seu capítulo 3, de 21 a 30, ele faz uma reflexão sobre a fé, a justificação pela fé. Irmãos, agora sem depender do regime da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus essa que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que têm fé. Pois diante dessa justificação não há distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E a justificação se dá gratuitamente, por sua graça, em virtude da redenção realizada por Jesus Cristo. Então, nós já fomos justificados. Nós temos que ter fé, uma fé consciente, uma fé alicerçada em razões, uma fé alicerçada no conhecimento de Deus, porque o Senhor já nos justificou, já nos deu gratuitamente a salvação. Só não se salva agora quem não quer. Deus destinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a realidade da fé. Ou seja, o sacrifício eterno e perfeito foi Jesus Cristo. Porque o pecado de Adão e Eva, lá no Éden, eles pecaram diante de Deus, que é perfeito e eterno. Então o pecado de Adão e Eva foi um pecado eterno. Por isso que até hoje nós temos a herança do pecado, Mas Jesus Cristo quer isso tudo, porque a sua justificação, o seu ato de doar-se como
como o cordeiro, né, a ser imolado, ele fez de forma eterna também. É o eterno que se deu por cada um de nós. Assim Deus mostrou sua justiça em ter deixado sem castigo os pecados cometidos outrora, no tempo de sua tolerância. Assim, ainda ele demonstra sua justiça no tempo presente, para ser ele mesmo justo e tornar justo aquele que vive a partir da fé em Jesus. Então estamos vivendo num tempo de misericórdia do Senhor. Como o Salmo fala aqui, né? No Senhor se encontra toda graça, copiosa redenção. Não confundamos também esse tempo de misericórdia do Senhor como se o Senhor estivesse permitindo que nós abusássemos dessa confiança que Deus nos dá. Somos sim salvos, todos nós, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Nós temos a liberdade de aceitar ou não, mas aquele que abandona a fé, assume seu pecado e o pratica publicamente, ele está atraindo sobre si também a ira de Deus. Onde estaria então o direito de alguém se gloriar? Foi excluído. Por qual lei? Pela lei das obras? Absolutamente não, mas sim pela lei da fé. Então, se é o Deus, o próprio Deus que nos salva pela fé em Deus, né, se nós tivermos fé, como que eu vou me gloriar de alguma coisa? Com efeito, julgamos que o homem é justificado pela fé, sem a prática da lei judaica. Acaso Deus é só dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos, pois Deus é um só. Palavra do Senhor, graças a Deus. Justificado estamos pela fé, e na fé em Jesus Cristo encontraremos a salvação. Amém. Evangelho, Lucas capítulo 11, 47 a 54. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto, foram vossos pais que o mataram. Ele está falando ali para os doutores da lei, para os sacerdotes, para toda a autoridade religiosa daquele tempo. Com isso, vós sois testemunhas e provais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. Jesus está lembrando que todo aquele que tentou anunciar a palavra ou a profecia sobre Jesus foi perseguido também antes de Jesus. E agora, quando Jesus está lá, sendo a revelação da fé, sendo a confirmação de cada profecia, também está sendo perseguido. No versículo 49, ele continua: é por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles. Ou seja, o próprio Deus envia profetas e apóstolos, e as autoridades, principalmente religiosas, matarão e perseguirão eles, a fim de que peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar do santuário e o santuário. Assim eu vos digo, serão pedidos contas disso a esta geração. Ai de vós, mestre da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. A religião não pode ser impedimento. A religião ela tem que ser acolhedora. A religião ela tem que apostar na fé. A igreja tem que apostar na fé, acolher e dar a oportunidade de salvação a todos, sendo o próprio Jesus nos dias de hoje. Nós não podemos pegar a chave da igreja e botar uma ciência complicada para que as pessoas alcancem o céu. Ai de vós, mestre da lei, porque tomaste a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Ou seja, vós mesmos não entrastes,
tomar a chave da igreja, consciências baseadas na lei, preceitos, conceitos, que acabam afunilando e apertando demais a entrada das pessoas, impedindo até a salvação diante de tantas leis. Devemos apostar na misericórdia do Senhor, podemos apostar no amor em Jesus Cristo e também na fé que justifica os pecados. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos outros pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante desse evangelho, queremos pedir a Deus Pai Todo-Poderoso, pelo nome de Jesus, que também derrame sobre os pais e mães, sobre as famílias, sobre aqueles que lideram a família e têm responsabilidade de estar na família, para que também sejam portadores de esperança para os seus filhos, para que sejam serenos também na colocação das leis e preceitos, sem perder o vigor da palavra, sem perder o vigor da fé, mas que possam acolher os seus filhos e apontá-los para um Jesus que é acolhedor, para um Jesus que se manifesta na graça e no poder de Deus, como fala o Salmo responsorial. No Senhor se encontra toda graça, copiosa redenção. Que possamos ser pais que apresentemos aos nossos filhos esta copiosa redenção também no nosso falar, no nosso dizer, no nosso ensinar, para que a nossa casa seja ordenada no Senhor para a salvação. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta palavra, para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.